Senhor, um Espírito de Deus para nos ensinar. O Espírito Santo tem liberdade em nossas vidas, tem liberdade nesse lugar. O Espírito Santo é o Senhor, é o nosso professor, é aquele que nos instrui. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é vida para as nossas vidas. Obrigado pela unção que despedaça o jugo nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque sairemos transformados, Pai, à imagem do teu Filho, Pai. Crescendo de glória em glória, Pai, de fé em fé, de degrau em grau, avançaremos, Pai. Derrubaremos, Pai, a cada gigante, Senhor, que venha se opor à nossa fé, Senhor, porque se você é por nós, quem será contra nós, Pai? Correremos a carreira, Pai. Correremos a carreira. Em nome de Jesus, por meio da tua graça, por meio da fé, por meio da fé que vence o mundo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o nosso alvo é o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho, vamos ouvir a palavra. Aleluia. Então, boa noite, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus 12, 1. Diz assim: todos já abriram? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então o Senhor está trazendo uma palavra para que para que nós nos animemos, para que nós não fiquemos no meio do caminho, porque o Senhor ele tem uma carreira proposta para cada um dos filhos dele. Quantos filhos de Deus estão aqui nessa noite? Então Deus, ele sonhou com você antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Não é por um acaso. Você não está aqui do nada. Deus, ele tem planos estabelecidos para as nossas vidas. E nós somos cooperadores de Deus. E ele disse: considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, para que a gente não se canse, né? Então ele diz no versículo 1: desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Então, nós temos uma responsabilidade. Nós temos direitos e responsabilidades como filhos de Deus. E nós precisamos tomar posição firme com a palavra, com as direções do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós queremos saber o plano específico de Deus para as nossas vidas. E certamente, se buscarmos, a palavra diz que Ele vai falar conosco, porque Ele é Deus que fala conosco. Ele não é aquele que tem ouvidos e não pode ouvir, não. Ele ouve e Ele fala. Amém? A palavra de Deus diz que Ele tem cuidado de nós porque somos preciosos aos seus olhos. Mas precisamos tomar posicionamento. Há uma responsabilidade. Ele nos comprou, tudo Ele deu por nós. Romanos 8 diz que se Ele deu Jesus, Ele dará juntamente com Ele todas as outras coisas.
Mas por que ele enviou Jesus? Para que nós fôssemos amigos de Deus. E os amigos de Deus são aqueles que andam em intimidade com Deus. Fomos chamados para sermos amigos. Fomos chamados para a comunhão. Fomos chamados para sermos filhos obedientes, imitadores de Deus, como filhinhos amados. Como uma criança que imita o pai, nós podemos imitá-lo. Por quê? Porque ele nos deu poder. Diga, eu sou o povo escolhido de Deus. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade escolhida de Deus, com o fim de quê? De anunciarmos, de proclamarmos aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos aqueles que o Senhor colocou o seu Espírito em nós, nos deu vida e vida com abundância e acreditou em nós. Diga para o seu irmão assim: Deus acredita em você. Deus acredita em você. Aleluia. Ele acredita que nós vamos cumprir aquilo que ele determinou antes dos séculos e das gerações, antes que a nossa mãe nem soubesse quem era a gente, se era homem, se era mulher. Então ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, quando nós vamos, se a gente precisar correr e se for em uma velocidade muito grande, por exemplo, se for mulher, a primeira coisa que ela vai fazer é tirar o salto, porque é difícil correr de salto. Então você pega mais velocidade. Se você tiver com roupas, com bolsa, com tudo, você tem que tirar, porque o seu propósito não é correr. Uma vez Eduardo disse que ele estava no carnaval, quando ele não era crente, viu? Quando ele não era crente, jogando umas bombinhas de umas gororoba que ele fez com os amigos nos carros, não era? E pode contar? Ele já contou aqui, eu acho que vocês se lembram. Então, ele, sem querer, jogou no carro da polícia. E ele disse que nesse dia ele correu com tanta velocidade, que ele conseguiu pular o muro da casa dele, até hoje não sabe como. E amado Deus, ele não nos chamou para ficar parado. Ele não nos chamou para ficarmos estáticos. Sabe, se ficar parado vai criar lodo. Você é produtivo. Você tem a capacidade de Deus. Você tem a habilidade de Deus. Você foi chamado com dons e talentos. Você é capacitado pelos céus. O Senhor, os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando corações contritos. Mas não precisa você saber da Bíblia toda. Se você souber um versículo e praticar aquele versículo, você está sendo poderoso em Deus. Você vai alegrar o coração do Pai. Assim como os filhos, que a gente diz várias coisas para ele no dia. Ó, quando acordar tem que tirar o pijama, tem que escovar os dentes, aí vai para a mesa, depois vai fazer as tarefas. Quando terminar as tarefas, vai tomar banho, colocar a farda 1000 vezes por dia, não é? Não, 1000 vezes cada dia. Não. Todo dia repetindo as mesmas coisas. Mas quando a gente vê eles fazendo um negocinho sem a gente mandar, é uma alegria tão grande. Isso significa, eita, ele aprendeu. Que coisa boa, até que fim desceu. Então, amados, se nós praticarmos aquilo que nós já sabemos, como oração e outras línguas. Uma vez eu perguntei, agora recentemente, eu disse: Senhor, se oração em línguas é tão bom assim como a tua palavra diz, por que os teus filhos não oram tanto em línguas? E sabe qual foi a resposta? Ele disse: é porque eles não creem que a oração em línguas é aquilo que a minha palavra diz. Porque se eles crescem, eles iam orar mais em outras línguas. Então, amados, nós precisamos nos encher do Espírito. Amados, sabia que
É uma bênção receber o batismo no Espírito Santo. Isso faz parte de correr a carreira. Isso faz parte de desembaraçar, de tirar pesos, de receber estratégias, ser afogueado por dentro. E tudo vai ser fácil. Tudo vai ser fácil, porque a Bíblia diz, você deixar aí marcado em Hebreus 12, e vamos para Romanos 12. Romanos 12, 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Aqui Paulo, ele escreveu essa carta para a igreja. E ele estava rogando. E se você olhar nos originais, essa palavra, quando ele fala rogo-vos, eu imploro. Olhe, pelo amor de Deus, presta atenção. Ele estava dizendo isso, se fosse nesses dias. Se você olhar nos originais dessa palavra, ele estava implorando para a igreja, para o povo comprado pelo Senhor. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. Quem é para fazer isso? Deus no céu? Somos nós. Porque todo aquele que nasceu de novo recebeu poder. Diga poder. A unção do Santo está conosco. Diga, eu sou ungido pelo Senhor. Então, amados, nós temos o poder para fazermos algumas coisas por meio da força de Deus, por meio da graça de Deus, por meio da fé. Por quê? Porque nós estamos ligados a Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. É muito poder. Medita nisso durante essa semana. Eu estou unido ao Senhor. É só um espírito com Ele. É muito poder. O Deus vivo está morando dentro de nós. É muito poder. É aquele que entende tudo, que sabe daqui a um ano, daqui a 10 anos. É muito poder. Aquele que sabe como resolver problemas do nosso trabalho, problemas na nossa casa, problemas com os nossos filhos, problemas com as nossas finanças, problemas de relacionamento. Aquele que tem todo o poder está habitando dentro de nós. E diz que para ele nada é demasiadamente difícil, complicado. E diz que para aquele que crê também todas as coisas são possíveis. Você pode se alegrar? Você pode andar em milagres a cada dia. Porque Deus está com você. Mas Ele deu poder para a gente, não é para a gente ficar parado. Amém? Mas é para andarmos em movimento com esse poder. Ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Quem vai se transformar somos nós. Como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você transformar a sua mente, Deus vai transformar a sua vida. Diga assim essa frase para você mesmo. Diga de novo, se eu transformar a minha mente, Deus vai transformar a minha vida. Aleluia! Aleluia! Se eu pensar os pensamentos do diabo, eu vou agir como uma pessoa que não salva age. Mas se eu pensar os pensamentos de Deus, eu vou crer certo, eu vou falar certo, eu vou agir certo. Então somos nós quem decidimos como será o nosso amanhã. Se eu pegar essa palavra e meditar nela dia e noite, noite e dia, Deus vai fazer com que eu prospere. Se eu venho congregar, amados, Deus vai me abençoar. Por quê? Porque eu estou com fome, tirando todo o suprimento da videira.
Se eu oro em outras línguas, o Senhor está vendo eu praticando a palavra. Ele diz, enchei-vos do Espírito. E como eu estava falando, ser batizado no Espírito Santo é uma grande bênção. Mas, amado, parar aí é um erro. Ele diz, enchei-vos. Isso deve ser todos os dias. Todos os dias. Falando em outras línguas. Ah, mas eu não entendo nada. Mas o seu espírito está sendo edificado. É uma maneira sobrenatural de comunicação com Deus que Ele nos deu. E se o diabo vem e diz para você, mas você não está entendendo nada, é porque ele também não está entendendo nada. E ele quer que você pare. Sabe que o diabo ele não gosta que os crentes orem em outra língua. E ele vem trazendo um conformismo. Mas você já é batizado com o Espírito Santo? Sim, eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas está orando todo dia? É uma coisa que Ele nos deu para nos enchermos a cada dia. Para uma nova unção a cada dia. Porque não vai haver peso, vai ser leve. O jugo do Senhor não é como a escravidão que nós estávamos no mundo. Depressão, tristeza, angústia, doença, prisão do cão. Não, o jugo do Senhor é suave, é leve, é agradável, é fácil. Amém? Aleluia. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E essa palavra aprender, se você for olhar nos originais, existe uma Bíblia que é Olive Tree. Mas pastor Wagner, qualquer coisa, procure ele. Que ele lhe diz como adquirir essa Bíblia, melhor do que eu. E essa Bíblia você baixa no celular, pode baixar. E você olha as palavras nos originais e você vai ter uma compreensão melhor. Porque quem estuda não é só quem vem ministrar aqui, não. É todos os filhos de Deus. Porque ele disse, aprendei de mim. Amém? Então nós aprendemos reunidos, há uma unção coletiva para nos banhar nesta noite, mas nós também aprendemos em casa, porque precisamos vir cheios para a igreja para derramar em outros. Diga, eu sou um vaso usado por Deus e eu vou encher todos aqueles que chegarem perto de mim. Esse é você. Esse é para isso que você foi chamado. Amém? Você foi chamado para ser usado por Deus. Amém? Fazendo a diferença nessa terra. E quem chegar perto de você vai ser abençoado. Mas eu não tenho dinheiro, mas tem uma palavra. Mas tem uma oração, mas tem um versículo. Mas tem um abraço, mas tem um sorriso. Amém? Você tem o que dar. Porque Deus está dentro de você. Aleluia. E Ele diz aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas eu já tenho batismo, então está tudo bem, eu já fui batizado. Não está tudo bem, não se conforme não, menino. Não pare não, menino. Quem disse que Deus te disse que já chegou o limite? Não. Tem mais de Deus para as nossas vidas. Existe uma carreira proposta e nada vai nos parar. Nada pode te parar. A não ser se você mesmo se conformar e dizer, já está bom. Aí é o diabo que está enganando a gente. Mas não está bom, não. Deus tem mais para a sua família. Deus tem mais bênçãos para as pessoas que chegarem perto de você, para os seus filhos, para os seus negócios, para o seu ministério. Deus tem mais. Amém? Aleluia. Para que a gente transforma a nossa mente? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí no versículo 9, diz assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, não concorde com o mal. Amém? Não esteja em conformidade, não se identifique com a opinião do mal. Sai fora. Tem cuidado com quem você está andando, tem cuidado com o que você está ouvindo. Amados, tem cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Anda com pessoa de fé, amado. Tem prazer na lei do Senhor. Uma vez o Senhor me perguntou, foi tão engraçado. O Senhor me perguntou, qual é o seu prazer?
qual é o seu maior prazer? Eu disse, ai, Senhor, é no sábado, naquele sábado bem quente, ir lá na praia, pegar um caranguejo bem grande, daquele tamanho GGG, e comer olhando o mar, bem devagarzinho. Esse é o que eu mais gosto, Senhor. Ele disse, tenha vergonha na sua cara? Não foi nessas palavras. Esse sou eu traduzindo. Mas ele me deu ele me corrigiu em amor, porque o Senhor, ele nos ensina em amor. Ele disse, o seu maior prazer deve ser a minha palavra. Mas às vezes o corre-corre dos dias e as coisas desse mundo natural querem tirar o nosso foco, mas nós temos uma carreira. E a carreira é proposta para todos. E não precisa competir um com o outro. Todos nós vamos chegar, porque todos nós fomos escolhidos, ungidos, amados com amor eterno. Todos nós somos preciosos para Deus. E amados, nosso prazer deve estar em obedecer a Deus. Não há alegria fora dos planos de Deus. Há peso, há tristeza, há angústia. Por que tem tanta gente, às vezes, sofrendo tanto? Porque eles estão fora da vontade de Deus. Porque eles estão em desobediência. Ou porque eles ainda não conheceram a palavra. Mas você já conheceu, eu já conheci. Então, nós vamos anunciar para eles. Nós vamos ensinar para eles. Porque como é que a gente vai ensinar para alguém se a gente não aprende, amado? Nós só podemos aprender se nós estudarmos. E esse aprender de mim que sou manso e humilde de coração, quer dizer, essa palavra aprender, quer dizer aprender praticando. Aquilo que eu sei, eu faço. Aquilo que eu sei, eu faço. Porque ele é humilde, ele é gentil, ele é manso. Ele não é como o diabo, que em alguns lugares as pessoas são chamadas cavalo, cachorro. Deus, ele te chama de filhinho amado. Aleluia. Você é muito precioso. E não deixe o diabo, como a canção que vão cantar aqui para você, ela diz que decida se ver com os olhos que Deus olha para você. Chegou o tempo de nós decidirmos tomar posição em nos ver com os olhos que Deus olha para nós. São olhos, amados, que acreditam que o Filho dele veio não foi em vão. Ele acredita que nós vamos erguer a cabeça, olhar para o autor e consumador e correr velozmente, sem sapato, sem peso, sem nada que nos embarace, sem estar conformado a todo mundo mente, eu vou mentir. Não. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu vou falar para mais pessoas sobre Deus. Eu vou orar mais em outras línguas. Eu vou orar pelos meus vizinhos até que eu veja a glória de Deus sobre a vida deles. Eu vou fazer a obra de Deus com mais do que há 20 anos atrás, do que há 5 anos atrás. Eu não estou ficando velha, não. Eu estou ficando cheia de vigor. Sabe uma pessoa que eu me alegro tanto, amados? Vocês não sabem como eu me alegro. É em ver seu Vanberto servindo. Esse homem é um exemplo pra gente tudinho. Amados, ele está em tudo que essa igreja faz. Se tem passeio ciclístico, ele está lá. Se tem evangelismo, ele está lá. Se é nos conselheiros, se não vê alguém, ele está lá. Ele está pronto para servir. E, amados, faz tempo, eu acho que uns 9 anos ou mais, que a gente conhece eu e Eduardo seu Vanberto. E nós vemos que ele mantém o fervor do Espírito. E eu acho que ele tem mais de 60 e esquece a idade dele. Mas, amados, ele não se cansou. Ele não disse, tá bom, tá cheio de jovem aí, eles que façam, porque eu já fiz a minha parte. Ele não é assim, amado. Ele é afogueado por Deus. Aleluia. Se é viagem em Campina Grande, ele vai, mas não quer saber. Ele está lá. Pronto, porque ele ama o Senhor. Amém? E às vezes nós, aleluia. Então vamos aqui. Romanos 12, 10. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
No zelo não sejais remissos. Não sejais descuidados no zelo. Então precisamos estar com uma vida consagrada ao Senhor. Amém? Aleluia. Porque Deus tem um avivamento. Nós estamos no avivamento. E, amados, esse avivamento pode passar como aonde nós podemos só olhar ou nós podemos nos meter no meio dele. Amém? E nós somos aquele que estamos dentro dele. Aleluia. E diz, no zelo não seja remisso ou descuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aleluia. Regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Amado, você percebe que ele falou ser fervoroso antes de ser paciente e perseverante? Mas nós só vamos conseguir perseverar se a gente estiver cheio do Espírito. Porque cheio do Espírito, amados, tudo é fácil, tudo é bom. E a palavra de Deus diz aqui que seja paciente na tribulação e perseverante na oração. Por que tanta gente está desistindo? Porque não está perseverando na oração. Porque tanta gente está sendo impaciente na tribulação, porque não está sendo cheio do Espírito. E eu gostaria que você fosse lá em Tiago 1, 2. Diga, eu tenho o poder dos céus. Diga, eu tenho o poder dos céus. Aleluia. Você é esse que tem o poder dos céus. Estou achando aqui Tiago na minha Bíblia. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Regozije-se pela fé. Não murmure. Olhe para o diabo e sorria. Você pode contar com toda a alegria a tribulação que você está vivendo, mas com toda a alegria diz, diabo, pode botar mais aí que eu vou regozijar mais ainda. Ele não vai botar. Ele não vai colocar. A pressão que ele traz é para nos parar, nos desanimar. Mas nós vamos nos alegrar. Nós temos o motivo de toda alegria. E em tudo nós podemos dar graça. Não por causa da coisa ruim que está acontecendo, mas porque vai ser mais uma vez Deus glorificado. Porque maior é o Senhor que está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, mas nós só vamos regozijar cheios do Espírito. Como uma árvore pode dar fruto se não estiver ligado? O galho pode dar fruto se não estiver ligado na árvore. Assim também nós nada podemos fazer. Vai ser fracasso, frustração, decepção, tristeza, tudo de ruim. Toda mazela, se nós tentarmos fazermos a nossa própria força. Mas, amados, se nós estivermos conectados à fonte certa, tudo vai dar certo. Amém? E nós podemos nos regozijar pela fé. E no meio das provações, dar graças a Deus, porque você já sabe como vai ser o final. Você pode rir e contar com alegria. Ha, ha, ha! Eu já venci. Eu já sei como é o final da história. Eu sei quem está trabalhando por mim. Amém? E diz, tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Então ria. Amém? Não murmure. Fica firme até o fim. Eu gostaria que você fosse lá em Efésios agora. Diga, eu tenho o poder dos céus. O que nós vamos fazer com ele? Amados, você já arrumou? Eu acho que os homens... O que é que os homens gostam de arrumar, hein? Assim, uma bagunça assim, aí os homens gostam de arrumar. Garagem, carro, pronto. E as mulheres gostam de arrumar o guarda-roupa. Vocês já perceberam que quando nós vamos as mulheres gostam de arrumar os guarda-roupas. Porque nós somos boas donas de casa.
E nós não vamos dar o que falar para o diabo. Amém? É nossa responsabilidade. Aleluia. E os homens gostam de arrumar as bagunças também. Então, se não arruma, então pague alguém para arrumar. Mas não deixa uma bagunça não, porque casa de filho de Deus é em ordem, é em decência e em ordem. Então, quando a gente vai arrumar lá, então termina que quando termina de arrumar, a gente acha uma coisa que a gente nem lembrava que estava lá. Meu Deus, eu tenho isso, é? E às vezes, amados, espiritualmente nós estamos assim. Pode acontecer isso. Mas Deus nessa noite está dizendo, dentro de você tem o poder dos céus. Dentro de você tem solução. Dentro de você tem uma fonte inesgotável. Dentro de você tem o nome de Jesus. Dentro de você tem alegria. Dentro de você tem fé. E o que você vai fazer quando você acha aquele negócio que você nem lembrava e tá bonzinho? Eita, eu vou colocar isso, vou usar isso essa semana. Eu vou usar isso em tal ocasião. Meu Deus, eu achei uma peça rara que estava aqui. Eu não lembrava que tinha isso. Mas dentro de nós temos coisas grandiosas, mas precisamos olhar, considerar com toda a riqueza da graça, com o dom da justiça, com o nome de Jesus, com toda essa riqueza que nós fomos abençoados. Diga, eu sou abençoado. Você é abençoado. Você não será um dia, talvez, se Deus quiser. Não, você é abençoado. Você é amado. Você é ungido. Você é precioso. Amém? Então, usa aquilo que Deus te deu. Como é que eu vou usar? Abre a boca. E começa a orar. Começa a cantar, entoar salmos, hinos, cânticos espirituais. Em Efésios, quem quer saber o plano de Deus para a sua vida? Vamos olhar o que a palavra de Deus diz. Ele diz, aleluia. Efésios 5:8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Marca aí e vamos lá para 2 Pedro. Andai como filhos da luz. E não como trevas, mas como filhos da luz. 2 Pedro. Só um minutinho aqui. Eu acho que eu estou dizendo a referência errada. Eu vou procurar e dar certinho. É 1 Pedro. 1 Pedro 2:9. Sois filhos da luz, andai como filhos da luz. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, disse, vem cá, sai daí, aí não é teu lugar não, menina. Sai daí. Ele chamou para que nós proclamemos a sua maravilhosa luz, as suas virtudes, a sua vontade. Agora vai lá em Efésios. Eu gostaria que, Alexandre, você podia, por favor, falar, chamar o pessoal dos adolescentes? Gentil sabe o que eu estou falando. Agora em Efésios 5, por favor. Efésios 5, 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.
Portanto, vede prudentemente como andais. Está falando conosco. Veja prudentemente como você anda, como eu ando, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí ele vai dizer o segredo. Como é que nós vamos compreender a vontade do Senhor? Ele vai dizer, olha só, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, se encher continuamente, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, amados, quando Davi ele escrevia, pode vir, vocês podem vir, dos adolescentes, podem vir. Então, quando Davi ele estava escrevendo aqueles salmos, uma inspiração divina estava ali presente. Amados, ele diz aqui para que nós entoamos e louvemos de coração ao Senhor. De coração ao Senhor. Então, dentro do nosso coração, vai se levantar cânticos. Preste atenção no que eu estou falando. Dentro do nosso coração vai levantar resposta para aquilo que nós precisamos. E o Espírito Santo vai nos encorajar a cantar essas músicas. Nós vamos estar de coração, mas nós vamos abrir a nossa boca e vamos deixar que saia da nossa boca esses hinos, esses cânticos espirituais. E às vezes um espírito de profecia vai estar envolvido nisso. E amados, eles, quando a igreja primitiva, eles oravam, o lugar tremia e eles se enchiam de intrepidez. Então, amados, vamos orar mais. Porque quando oramos em outras línguas, amados, oramos a perfeita vontade de Deus. Oramos a perfeita vontade de Deus. Quando oramos em outras línguas, nós vamos deixar de falar muitas coisas que não precisamos falar. Quando oramos em outras línguas, edificamos a nós mesmos. É como se uma bateria de um celular, iPad, iPhone. Quando você está com o seu aparelho bem fraquinho, o que é que você faz? Ele responde rapidamente? O que é que você faz quando seu aparelho está descarregando em 5%? O que você faz? Dá carga nele, não é? Pois, amados, nós o que ora em outras línguas edifica a nós mesmos, a vós mesmos. É como se nós estivéssemos dando carga. Se você tem percebido que você precisa estar mais rápido, dê carga. Como? Ora, cantar, abraçou, e era abraçou, cantar, abraçou, dê carga. Não, mas ainda está devagar, ora mais. Está pesado, Senhor, está difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa, essa carreira, para que tu me chamou para isso, Senhor? E o Senhor está dizendo, você tem poder. Você tem poder para andar em milagres. Dê carga. Dê carga. Edifique a você mesmo orando em outras línguas. Edifique a sua fé santíssima orando em outras línguas. Ore por sua família ou por situações. Às vezes tem coisas que a gente nem sabe como orar. E como é que a gente ora? Em outras línguas. Nós vamos orar do jeito certo. E o diabo não vai entender. Uma vez, mas eu estava no centro passando e eu estava orando em outras línguas baixinho. Deixa eu lembrar. Baixinho, não estava ninguém comigo. E uma pessoa passou por mim e disse assim, cala a boca! Ele foi usado por quem? Quem não gosta que a gente ore em línguas? Mas oração em outras línguas dá refrigério para a sua vida. Refrigério que nada, nenhum remédio dá. Ele dá. Refrigério de graça. 0800. Amém? Aleluia. Então ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Agora é hora de praticar. Eu gostaria que você ficasse de pé. E se você já fala em outras línguas, você vai começar a orar em outras línguas. Se você ainda não tem o batismo com o Espírito Santo, eu te convido nessa noite. Se você deseja receber um revestimento de poder, hoje é o dia para a sua vida. Existe alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo nessa noite? Vocês que já oram, podem orando. Existe alguém que deseja receber o batismo? Existe alguém que deseja receber novo nascimento nessa noite? Mas se você está aqui e você não ora em outras línguas, venha. Venha, Deus vai te dar um presente tão bom. Deus vai te dar uma coisa tão maravilhosa. Vem, amados. É o Pai que está querendo te dar. Vem. Vem. Não tem medo. Tudo que Deus dá é bom. Vem. Vem. E você vai ver que sua vida vai mudar. Vem. Vem. Se você está aqui e ainda não ora em línguas. Amém. Então você vai começar a orar em línguas. E depois você vai prestar atenção nessa música que eles vão cantar. E continua orando em línguas. Sem parar de orar em línguas, amém? Então todo mundo orando em línguas. Show, cantará, abraçou, cantará, abraçou, cantará.